um momento muito importante do culto, que é a exposição ou a meditação na palavra do Senhor. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo o relato de Mateus, capítulo 11. Foi até dito aqui pelo Abraão. Os últimos versículos, os 3 últimos versículos, um convite gracioso de Jesus. Talvez você saiba de cor, mas vamos fazer a leitura desses versículos assim mesmo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Feche seus olhos mais uma vez, vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos que a Tua palavra ela é maravilhosa, e nós sabemos, ó Deus, que ela já fala por si em nossos corações, através do Teu Santo Espírito. Mas o Senhor nos reservou esse momento, ó Pai, para podermos meditar e fazer considerações e trazer para a prática da nossa vida. Seja conosco, que o Espírito Santo ilumine o nosso coração e a nossa mente, para que a palavra possa estar, ó Deus, de fato, florescendo nas nossas vidas. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Se a gente perguntar para um pastor reformado a respeito da condição do homem que ele se encontra nos dias de hoje, é unânime que esse pastor ele vai tomar algumas respostas para poder falar conosco. Por exemplo, a gente fala um dos pontos calvinistas, que o homem é totalmente depravado, e é verdade. A gente pode enfatizar também a incapacidade do homem de fazer boas obras, uma vez que Isaías fala que as nossas melhores obras não passam de trapos de imundícia. E talvez uma ótima síntese que a gente possa falar a respeito da condição do ser humano, descrita na Bíblia, em Romanos capítulo 1, versículo 28 a 31, se você quiser acompanhar, principalmente a parte B do versículo 28, Romanos 1, 28 a 31, diz assim: o próprio Deus os entregou à disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E aí, a definição: cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuidores ou possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. E se a gente ainda pegar as Escrituras e fazer mais uma análise, nós vamos encontrar em 2 Timóteo 3, do 1 ao 4, dizendo assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Essa é a real condição do ser humano, mas olhado sob uma perspectiva negativa. É verdade? Claro que é verdade, está nas Escrituras, e nós somos assim. Acontece que essa não é a única condição que o ser humano se encontra. Eu posso dizer com toda certeza que o ser humano, ele se encontra também numa condição de amado do Senhor, de cuidado pelo Senhor. Aquele que não se importou em dar a vida do seu próprio filho, antes não entregará com ele para nós todas as coisas. Disse Paulo aos Romanos. Então, às vezes, a gente se apega a uma realidade muito pessimista a respeito de nós. É lógico que nós devemos mortificar o nosso eu, para que Cristo
seja exaltado. No entanto, precisamos entender também que o Senhor cuida da gente, que Ele tem todo o cuidado para com a sua vida, seja do menor detalhe até as questões mais complicadas que rondam a nossa vida cotidiana. E eu queria falar rapidamente a respeito de Cristo cuidando da gente, a partir desse texto. Cristo cuida do seu povo. No contexto em que Jesus diz essa expressão, faz essa declaração, ele estava sendo questionado a respeito do seu caráter messiânico. João Batista, aquele que era o precursor, ele havia falado assim: olha, nós aguardamos um outro Cristo ou é você mesmo? Os discípulos de João Batista, eles não sabiam de fato se Cristo era o Cristo mesmo, se Jesus era o Messias, o Cristo de Deus. Então, nós podemos dizer que a autoridade messiânica de Jesus estava em voga naquele momento pelo próprio profeta, o maioral dos profetas. Além disso, mais atrás, nós vamos ver também que o povo estava sob uma condição muito complicada. Haviam impostos terríveis que eram colocados sobre os ombros dos trabalhadores. Herodes, ele escravizava o povo a ponto de colocar toda a população, principalmente os homens, a trabalharem para os seus próprios benefícios. Por isso que algumas expressões aqui, como carga, vêm à tona. Mas Jesus, Ele é um Ele é um Cristo que compadece da nossa fraqueza. Não é à toa que Ele se esvaziou da sua divindade, como diz lá em Filipenses capítulo 2. E Ele tomou para si o corpo carnal, algo que nós chamamos de rebaixamento da glória, o esvaziamento da glória de Deus. Jesus, Ele se importa porque Ele também tem a natureza humana. E mais atrás, no capítulo 9, versículo 36, vai dizer que Jesus olhava a multidão e compadecia daquela multidão, porque eram como ovelhas sem pastor. Mateus 9, 36. E nessa noite eu quero enfatizar a respeito desse cuidado de Cristo pelo seu povo. Mas de que maneiras Cristo Ele faz isso? Ele cuida do seu povo, fazendo-lhes, em primeiro lugar, um convite gracioso. Nós observamos essa passagem, um convite: vinde, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não havia nada no povo que fizesse ele digno desse convite de Cristo, essa magnitude do chamamento de Cristo. O povo era tudo isso que nós lemos no início dessa prédica: desobedientes, irreverentes. Jesus fazia sinais e prodígios e ainda assim queriam matar Jesus, perseguiam Jesus. Mas João, ele vai dizer que a pessoa de Cristo não foi aceita pelos seus mesmo. No capítulo 1 de João vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. O profeta Isaías também vai dizer no capítulo 53 que ele era desprezado, humilhado, nós tínhamos vergonha. Lembra de Pedro? Quando ele foi interrogado: você é aquele que anda com Jesus? Não, não sou eu. Mas você parece com quem anda com Jesus. Não, mas não sou eu. Você ensina como alguém que andou com Jesus? Não sou eu. E o galo cantou. Por quê? Havia vergonha, desprezo.
Mas todos esses fatores não conteve o amor de Cristo para com o teu povo. Mesmo com toda essa prerrogativa negativa humana, o intuito de Jesus sempre foi cuidar do seu povo, e por isso ele grita em alto e bom som: vinde a mim, vinde a mim. O que eu quero dizer é que não existe condição tão baixa que Cristo não possa lhe fazer um convite. Afinal de contas, você que está aqui e que está nos assistindo de maneira remota, é um amado do Senhor. E escutar essa palavra de hoje é algo muito importante, porque estamos fragilizados. Parece que esses tempos, principalmente esses últimos meses, com todos esses transtornos, parece que a nossa alma está esmigalhada. Estamos de fato cansados. Estamos sem forças para poder reagir, mas a gente deve se lembrar de que Cristo cuida da nossa vida. O fato de você estar aqui hoje é o cuidado expresso de Cristo sobre você, sobre a sua vida. Até pouco tempo nós estávamos nos abraçando, participando de festas, tendo um culto com muitas pessoas, com dificuldades até para poder sentar. Hoje nós temos uma realidade totalmente diferente. Alguns chefes de família, como o presbítero Fábio Orô, perdeu o seu emprego. Nós estamos vivendo o que se chama de nova normalidade, mas de que normal não tem nada. Nós não podemos sorrir, e se sorrir não faz diferença, porque está todo mundo de máscara. Mas mesmo assim, mesmo com todas as contrariedades do dia, do cotidiano, você é amado e amada do Senhor. O povo estava sofrendo, o povo estava perdendo, digamos assim. O Império Romano estava esmigalhando o povo, mas Cristo não deixou de se compadecer pelos seus. E aí fica a minha pergunta a você, nessa noite, meu irmão, minha irmã: será que Cristo vai deixar a sua causa? Será que Ele não contempla hoje o que o seu coração sente? Será que Ele não vê as lágrimas que rolam no seu rosto? Será que Ele não vê todos os momentos em que você está chorando no seu quarto, às vezes sem coragem, sem ter forças para poder levantar? Cristo está vendo. Então, o primeiro aspecto que eu queria trazer para os irmãos é que Cristo, Ele faz um convite gracioso, e esse convite gracioso é de fato o cuidado de Deus para a nossa vida. Porque no meio de uma sociedade que nós estamos vivendo, onde nós não temos referencial, nós podemos olhar para as Escrituras Sagradas e ler, e entender o convite que Jesus está dizendo: vinde a mim. Não se escondam, não procurem refúgios, subterfúgios, porque a sociedade não tem nada para oferecer, mas vinde a mim. Em primeiro lugar, portanto, fazendo um convite gracioso, Deus cuida da gente, Cristo cuida da gente. Em segundo lugar e último ponto, oferecendo-nos uma nova condição. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta, para ser sincero, aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, ele diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Não significa que você vai transformar em outro ser biológico. Não significa que quando você encontra Cristo, quando Cristo te chama, quando Ele te encontra, não significa que a transformação é uma transformação biológica, física, mas é uma transformação de mente, de caráter, de essência. Você já não é mais
preso, cativo do pecado, mas cativo de Cristo, em quem reside toda a misericórdia. Essa nova condição é uma condição de alívio. Vocês já tiveram essa experiência de alívio? Em vários aspectos, né? Vou dar um exemplo muito simples, bem corriqueiro. Você já foi ao mercado, morando perto que não precisa de ônibus para ir no mercado, mas ao mesmo tempo você chegou lá, aí estava um monte de coisas na promoção que você precisava, coisas pesadas, arroz, açúcar, leite, feijão, e aí você falou, não, tem que comprar tudo isso. Não, dou conta de carregar? Não, tá leve. Está leve nos primeiros passos, mas aí você vai chegando próximo da sua casa, aqueles 20 quilos já parecem 50. E quando você coloca finalmente na mesa ou em qualquer lugar da sua casa, aquelas sacolas pesadas, você sente aquele alívio e fala, puxa, cheguei. Cristo dá um alívio à nossa alma, sabe por quê? Porque o pecado pesa o nosso coração, ou deveria pesar o coração daqueles que temem a Deus. E quando nós somos confrontados, quando nós somos encontrados por Cristo, Ele traz o alívio certo para o teu coração, o alívio certo para a tua alma. Hoje podemos dizer que somos aliviados do peso do pecado, porque Cristo levou esse pecado definitivamente na cruz. É não ter a mente mais cativa, presa no pecado. Tem gente que exala pecado o tempo todo. Eu peco. Infelizmente estou sob essa condição hoje. Mas a gente deve viver uma vida agora que somos restaurados em Cristo, adotados em Cristo, uma vida de mais santidade. Não precisamos levar certas cargas, mas às vezes nos esquecemos dessa realidade. Uma vez eu vi uma dinâmica muito interessante, o pastor foi dar um devocional desse, ele falou, pessoal, todo mundo está com carteira aí? Por favor, tirem as carteiras, não vou pedir dinheiro não, até brincou assim. Ele falou assim, ó, vou te dar 1 minuto para você fazer uma limpa na sua carteira, tudo que é papel, que não sei o quê. Encheu uma sacola grande, porque a gente vai carregando coisas que não precisa, e na nossa vida espiritual, emocional, é a mesma coisa. Às vezes a gente carrega fardos que a gente não precisa, e afinal de contas, rancor, mágoa, falta de amor e perdão, ansiedade, depressões, etc., são cargas muito pesadas para carregarmos, mesmo que às vezes pareça o contrário, mesmo que às vezes parece que é fácil, vou passar por isso fácil. Uma vez, numa experiência muito interessante com um presbítero muito amigo da Terceira Igreja Presbiteriana, e eu falo com toda tranquilidade, porque é um grande amigo, o presbítero Gilson Aristeu. Eu ainda estava pastoreando a Terceira Igreja Presbiteriana, e a gente marcou um evangelismo numa cidade próxima aqui, de Juiz de Fora, e ele contou durante essa viagem que ele pegou mais cedo a sua bicicleta, ele já é avançado na sua idade, por volta de uns 60 anos, e colocou numa mochila alguns materiais que ele precisava trazer à zona norte de Juiz de Fora, sendo que ele mora na zona leste. E ele falou assim, tranquilo, eu tenho um físico muito bom, e de fato ele tem, foi policial, e colocou a mochila nas costas e foi pedalando. Chegou no final do seu percurso, ele não estava aguentando mais. Ele teve que pedir um socorro para um parente para levar a bicicleta e ele no carro. Porque às vezes a gente acha que os fardos são leves. Não, é só um rancorzinho aqui com o pastor Jefferson. Não tem problema não, isso aí eu vou tirar de letra.
precisamos deixar as cargas de fora da nossa vida, as cargas pesadas. Nós precisamos atender esse chamado de Cristo, colocando sobre Ele o nosso jugo, o nosso pesar, e pegando para nós o jugo dele. Terminando, irmãos, os nossos dias têm sido de fato enfadonhos, cansativos, estressantes. Alguns estão passando por problemas de saúde, outros financeiros. Outros estão vivendo horrendas crises emocionais, existenciais, espirituais. No entanto, Cristo é o sacerdote que se compadece das nossas debilidades. Ele se fez homem e sabe das angústias da nossa vida. E hoje está fazendo um convite tão simples, tão singelo, mas ao mesmo tempo tão gracioso. Venham, retirem esse fardo das costas e tomem a nova condição de vida que eu tenho para vocês. Sintam as dores do mundo, mas não vivam sob as condições que essas dores impõem. Eu vim para dar vida, e essa vida plena, abundante, Cristo falando, e cheias de sorrisos e alegrias e movimentos fraternos. Sempre haverá tempos de grandes fardos pesados, mas Cristo é o oásis perfeito para te proporcionar a felicidade que você tanto almeja e tanto precisa. Lembre-se, no momento de aridez, de fardo pesado, o Senhor é o seu descanso, o Senhor é o seu refúgio. Os momentos são difíceis, não dá para negar isso, mas quando nós temos um abrigo seguro, nós estamos tranquilos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos fechar os nossos olhos? Bendito seja o Senhor Deus, que nos deu Jesus Cristo, que levou sobre si as nossas enfermidades,